Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aqui em todos os corações. Vamos para mais um estudo, nessa noite de terça-feira, onde compartilhamos os aprendizados trazidos por Jesus e os esclarecimentos desses ensinos trazidos pela doutrina espírita. E hoje vamos pegar um ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, dos itens 5, 6 e 7, que recebe o título O Ponto de Vista. E aprendemos assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Aqui nós temos uma palavra-chave, Vida futura, inabalável fé no porvir, consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista que encaram eles a vida terrena. Então vamos entender isso nesses pontos levantados aqui logo no início, ao longo dos textos que se seguem. Para que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes, que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Aqui vem, pelo pensamento que se coloca, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada no país ingrato. Então vamos guardando isso, Tem outra palavra-chave aqui: suporta com paciência as vicissitudes e tribulações. Quer dizer, esse ponto de vista em relação à vida espiritual, ele traz mudanças, tanto ao campo moral, quanto ao campo do sentimento, que nós suportamos vicissitudes e tribulações. Então, caminhemos mais um pouquinho. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Aqui a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada, vamos guardar bem essa palavra, e torna-se a que dá para a libertação. Então a morte deixa de existir, não é isso que está sendo colocado para a gente aqui? A morte morreu. Então não existe a morte. Não existe o nada, ou seja, saímos de uma visão materialista, onde a vida acaba com a morte do corpo, para uma visão espiritualista da vida. Esse é o ponto de vista que essa lição está nos trazendo através do Espírito da Verdade. E isso traz o que para a gente? Traz uma consequência muito importante: a calma do espírito, e tira aquele muito do seu amargor. Então esse é um ponto-chave. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Aqui de novo, pensamentos. Para a vida terrestre, e não a vida espiritual. Lembra?
da vida espiritual, que é indefinida, nós vamos falar dessa palavrinha-chave, indefinida. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Então vamos dar uma pensada. Não é hoje, se a gente olhar a humanidade como um todo, a situação que nós estamos vivendo, todo um foco nas questões materiais, isso trazendo um aumento nos suicídios, nas depressões, nas síndromes do pânico, em toda uma consequência, porque tendo só uma visão materialista, o que sobra para o homem? Que na medida que ele vai vendo que tudo que está aqui na Terra, ou está morrendo ou já morreu, que o próprio corpo está em processo de mudança, de que um dia nós vamos ter que deixar esse corpo aqui, porque a velhice é inerente a todos nós, ou seja, o fim das coisas materiais são naturais, não tem como você lutar contra isso, porque a verdadeira vida, né, é claro isso, mas se você não tem esse ponto de vista com relação à vida futura, com relação a essa libertação, que a morte morreu, você se apega a só isso, e isso aí você fica igual a criança que não vê nada mais do que seus brinquedos. Esse é o ponto de vista que o Espírito da Verdade está trabalhando com a gente. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja a vítima, o orgulho ou a vaidade ferida são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura todos os instantes. Vamos pensar um pouquinho nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Isso, vamos dizer assim, trouxe a presença da possibilidade da morte, mas a nossa vida nos levou a ficar mais em casa, a conviver mais com aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Isso está levando as pessoas a uma reflexão maior do significado da vida, sobre essa questão do ponto de vista. Mas se você não tem esse ponto de vista desenvolvido em seu espírito, em seu conhecimento, gera toda essa tortura a todos os instantes. Porque voltar ao normal, como você coloca, o que significa? Voltar às compras, voltar aos shoppings, voltar às baladas, voltar às festas, voltar à liberdade de se fazer uso do material. E até, vamos dizer assim, a convivência nos templos, essa consolação trazida pela palavra, também foi limitada também. Hoje nós temos esse recurso, graças a Deus, nesse momento, o recurso de podermos nos falarmos através da mídia, né? Mas, se a gente não buscar esse ponto de vista espiritual, esse ponto de vista com relação a que o Espírito é eterno, e é muito importante a gente sempre raciocinar diante da vida, na consciência que somos espíritos eternos, amados por Deus, em processo contínuo de evolução, onde se diz que a vida espiritual é indefinida. Por quê? Depende de como nós estamos trabalhando a nossa evolução espiritual. Então ela vai ser mais feliz ou menos feliz no mundo espiritual, dependendo das nossas obras. Esse é o ponto chave, né? Vamos guardar bem isso.
Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Se a gente pegar a mídia, a gente vê, né, se a gente pegar as notícias de televisão, os WhatsApp, as notícias que são compartilhadas, é o tempo todo o mal que está acontecendo, o que está acontecendo ao redor. Mas pouco se fala do bem que está acontecendo. Pouco se fala daquelas pessoas que estão se libertando do materialismo. Porque se a gente olha o mundo com os olhos de espíritos eternos, que isso aqui nada mais é do que uma sala de aula que a gente foi matriculado temporariamente para que a gente possa trabalhar o nosso espírito, para que a gente possa ir se libertando da matéria, vivendo na matéria. Se a gente não tem esse ponto de vista, a gente vê a vida com esse desespero, né? Isso só vai trazer para a gente, essa visão materialista, só vai trazer angústia, síndrome do pânico, né? E muitas vezes vamos levar a uma situação de já que não existe nada além, né? Acontece muitas vezes. Essa visão materialista ela traz consequências muito graves para o espírito, né? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, assim os homens que ocupam as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, uma montanha, e logo bem pequeno lhe parecerão homens e coisas. Sobe a montanha, o sermão do monte, né? Sobe o monte, olhe o mundo com os olhos da bem-aventurança trazida por Jesus. Olhe o mundo com os olhos de Espírito eterno, que todos nós somos, criados por Deus, somos irmãos, somos espíritos eternos. Comece a olhar sob esse ponto de vista mais alto. Te veja como um espírito bem amado por Deus, que você só está temporariamente passando por essas dificuldades, que isso tem o objetivo de te acordar para a vida verdadeira, a vida do espírito, a vida espiritual, que está na sua mão. Então, algo muito rico, né? Um alerta muito rico. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta essas criaturas efêmeras, a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Todos nós voltaremos, ninguém tenha dúvida disso, à vida espiritual. Os grandes, né, os grandes homens aqui da Terra, os presidentes, os grandes políticos, né, as grandes riquezas, todos esses detentores desses bens terrenos, um dia voltarão do mesmo jeito que chegou, só trazendo a riqueza espiritual dos seus corações ou as dificuldades espirituais dos seus corações. Chegam-se com elas e voltam-se com elas. Então o que nós temos que adquirir aqui? Riquezas para o espírito, que a gente volte para o mundo espiritual melhor do que nós chegamos aqui. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. O homem instintivamente procura seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível.
Então, é natural que a gente busque conforto, que a gente cuide da nossa família, que a gente se eduque, que a gente trabalhe, que a gente tenha os recursos, mas a gente não pode dar mais valor a isto do que a nossa vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual é o grande objetivo nosso? Então, vamos continuar, vamos pensar nisso. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo da sua mão, não a retire, para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra. Então nós estamos aqui para trabalhar, para trazer o progresso da ciência, para trazer a educação, para nos evoluirmos em termos de inteligência. A matéria permite isso ao espírito e esse é o nosso dever. A questão é só como nós encaramos esse processo educativo. Se nós damos mais valor à nossa preparação para a vida espiritual ou nós só focamos na vida material. E se a gente vai se desapegando, uma coisa é você ter, uma coisa é você ser, separar isso. A gente é um ser eterno, um espírito eterno. E isso é o ponto que deve nos trazer sempre no coração para que a gente tenha desapego e saiba que tudo que está acontecendo na nossa vida, no campo material, é pela vontade de Deus. E nos libertarmos de dar mais valor às coisas aqui da Terra e sim aprendermos a conhecer as coisas do Espírito. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena assim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abuso é que se premunem os que a si próprio aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. E nem o nosso. Somos seres espirituais. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos. Isso que eu quero falar, né? Isso é um ponto fundamental. O papel do Espiritismo nos esclarecendo de como agir nesse pequeno intervalo onde nos encontramos ligados mais fortemente à matéria, através do nosso corpo material, através da necessidade que esse corpo nos traz. Qual é a contribuição do Espiritismo? O que é o Espiritismo na nossa vida? O que nós estamos fazendo com ele? O que nós estamos realizando com esse ponto de vista que a doutrina espírita nos traz? Onde a gente começa a se ver como espírito eterno. Como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos aprendendo a nos desapegar? Esse é o ponto-chave, né, de tudo isso que o Espírito da Verdade nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. É essa visão
que o Espiritismo está trazendo nas nossas vidas? Isso é uma questão importante. E essa pergunta não é para ser respondida aos outros, é para ser respondida para nós mesmos, no nosso íntimo, no nosso coração. Como o Espiritismo está nos ajudando a balançar os valores dessa passagem que nós estamos aqui na Terra. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base, uma razão de ser, a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranho uns aos outros todos os seres. Uma coisa importante, mostra que as nossas ações afetam a todos. Por isso que Jesus deixou muito claro para a gente, a cada um segundo as suas obras. A gente muitas vezes assim, joga um papel de bala pela janela do carro, ou joga um lixo fora, ou faz uma propagação de notícias pessimistas através aí da mídia, através dos WhatsApps da vida. A gente está sempre reclamando da vida, ou está sempre revoltado. Isso tem uma influência não só no nosso ser, porque quando a gente externa isso, a gente também afeta as outras pessoas. Como nós estamos colocando, né, como nós estamos exemplificando os ensinos de Jesus através da nossa vida aqui, como espírito encarnado. Está sendo uma base de fraternidade universal. Como que nós estamos lidando, né, com esse ponto de vista que a doutrina espírita nos traz? É uma pergunta também para ser respondida para o nosso coração. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que o inexplicável se apresenta desde que se considera apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Então hoje a humanidade evoluiu muito em termos de inteligência. Então essa doutrina veio no momento certo, no momento que a humanidade adquiriu inteligência suficiente para poder compreender esses ensinos com mais clareza trazidos por Jesus. Então nós estamos vivendo um tempo muito rico, principalmente nós estamos vivendo esse momento de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós não somos ainda um mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração também não é um mundo ditoso, é um mundo onde a gente vai entrar numa fase de convalescência. Então, esse ponto de vista novo vai nos ajudar muito nesse processo de transição e também depois nesse processo de regeneração que vai levar milênio. Então é muito importante que a gente traga esse conhecimento, esse ponto de vista para a nossa vivência atual. Esse é o ponto que está sendo chamado. Mas nós já estamos preparados para isso. Então eu queria aproveitar e falar assim, mas como que nós vamos fazer isso? André Luiz, esse espírito maravilhoso que trouxe tanta informação para a gente através de várias obras, né? Começando com o nosso lar, com os missionários, com os mensageiros da luz, com obreiros da vida eterna, no mundo maior, mecanismo da mediunidade, tantos livros maravilhosos, mas ele fez um resuminho, esse livro chamado Conduta Espírita, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi uma psicografia do Valdo Vieira, mas é um livrinho muito interessante. E ele traz aqui as regrinhas para a gente, onde Emmanuel nos chama a atenção, né? Então ele diz assim, abraçando o Espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. Ok, você tem um novo ponto de vista, você sabe que é Espírito eterno, que você tem uma vida espiritual, que ela ainda está indefinida, porque depende das suas ações, que nós vimos no início, eu pedi para vocês gravarem bem.
né, o ponto de vista com relação a isso, a questão da moralização da humanidade, que vai nos levar a esse ponto de vista, porque se esse conhecimento que nós somos Espírito Eterno não nos ajudar a nos melhorarmos moralmente, alguma coisa não está funcionando. Então é muito interessante essa informação que André Luiz nos traz. E Emmanuel, né, através da introdução, do prefácio dessa obra, vem explicar para a gente melhor. E diz assim: pensando nisso, André Luiz traçou normas que constituem esse epitome de conduta, ou seja, esse resumo de conduta, né? Então, abraçando, pedes a cada passo, né? Vamos voltar aqui de novo. As atitudes que a vida te solicita, quer dizer, esse ponto de vista vai nos levar a uma mudança de atitude. Então, continuemos. Não encontramos aqui páginas jactanciosas com a presunção de ensinar diretrizes de bom tom, mas simples conjunto de lembretes para uso pessoal, no caminho da experiência, a feição de roteiro de nossa lógica doutrinária. Está dizendo assim, não é nada complicado que ele veio trazer, né? Mas é algo simples, para uso pessoal. Não é para a gente impor às outras pessoas, não, é para a gente ler e trazer para dentro de nós, porque o Espiritismo ele traz a transformação interior. Quem está imaginando que o Espiritismo é voltado à multidão, não, ele é voltado para cada coração. Jesus veio trazer o Evangelho, o reino de Deus, né, quando ele, para o nosso coração. É muito importante a gente guardar isso. Certa feita, diz o Divino Mestre: quem me segue, segue-me. E noutra circunstância afirmou: quem me segue não anda em trevas. Então, ou seja, está aí o Evangelho, está aí os ensinos de Jesus, que a base é essa: amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. E o fechamento de tudo: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, ou seja, se você quer seguir o Cristo, né, então segue. Então usa essa lei áurea do amor ao próximo, do amar-vos uns aos outros como Ele nos amou. Quer dizer, Ele trouxe o exemplo do amor de Deus. Ele viveu o amor de Deus a todas as criaturas junto a nós na carne, passando por essa experiência, né? Mas sem se esquecer nunca que é um Espírito eterno. Então caminhemos mais um pouquinho aqui. Reconhecemos assim que não basta admirar o Cristo, divulgar-lhe os preceitos. É imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. Acompanhá-los para que estejamos na bênção da luz. Por isso é imperioso lhe busquemos a lição pura e viva. De igual modo acontece na doutrina espírita que ele revive o apostolado de redenção. Doutrina espírita revive o apostolado de redenção. Então não adianta só divulgar os preceitos, né, da doutrina, nós temos que vivê-los. Senão, não adianta só admirar o Cristo, nós precisamos, né, reviver os ensinos de Jesus nas nossas próprias vidas. Quem procura servir-lhe não deve atender-lhes às indicações. Quem procura servir-lhe deve atender-lhe às indicações. E quem assim procede, em parte alguma, sofrerá dúvidas e sombra. Quem procura servi-la deve atender-lhe às indicações. E quem assim proceda, em parte alguma, sofrerá dúvidas e sombras. Então nós não vamos ter problema de síndrome, de pânico, nós não vamos ter problema de angústia, com a profundidade. É normal você ficar de vez em quando angustiado, mas isso chegar ao extremo de você desistir da vida, te levar a uma situação extrema onde você busca o suicídio como única saída, isso a doutrina espírita nunca vai te permitir que aconteça, desde que você a coloque em prática. A base é essa, né? Assim, ler esse livro, né, a Conduta Espírita, equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir,
Quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. Então aqui está falando do bom senso, né, que ajuda a discernir, e quem aprende a discernir sabe fazer como deve fazer. Então lê esse livrinho, que ele é pequenininho, viu gente? Equivale a ouvir um companheiro fiel e bom. Sabe quem que a gente acaba ouvindo aqui? Esse grande amigo nosso que é Jesus. Através de um livro simples, né? Muito interessante. E o bom senso, a gente desenvolveu o bom senso. Leon Denis colocou uma coisa muito interessante a Allan Kardec. Ele diz assim que Allan Kardec foi o bom senso encarnado. E nós precisamos aprender muito com Allan Kardec para trazer a doutrina espírita para a nossa vivência do dia a dia. Então é um ponto interessante. Emmanuel, isso aconteceu em Uberaba, em 17 de janeiro de 1960. Eu não vou entrar na questão do livro, mas vou só dar uma ideia que está aqui nos pontos que ele aborda, alguns pontos, tá? Não todos. Então ele fala da conduta espírita, mensagem ao leitor, né? que André Luiz nos traz, essa mensagem de Emmanuel, e ele fala assim, qual é a conduta espírita da mulher? Né? Aí dá umas dicasinhas, do jovem, do dirigente de reuniões doutrinárias, do médium, no lar, na via pública, em viagem, no trabalho, na sociedade, nos embates políticos que nós estamos vivendo hoje, né? Como tem embates, né? Direita, esquerda, tudo isso, como se comportar diante disso, no templo, na obra assistencial, na propaganda, na tribuna, na imprensa, na radiofonia, nas conclaves doutrinários, né? Nos encontros doutrinários, perante nós mesmos, né? A doutrina espírita, como ela nos leva perante nós mesmos, perante os parentes, né, que Deus colocou em nosso caminho, que nós estamos tendo que conviver cada vez mais, né, perante os companheiros, perante a criança, perante os doentes. Então é um livrinho pequenininho, mas muito rico, gente. Muito rico das obras de André Luiz. Tá, mas vamos agora, né? Então vou deixar essa curiosidade com relação ao livro Conduta Espírita, né? Que não está previsto nessa, mas vale a pena, tá? Fica a dica, né? Fica a dica aí aos amigos, para que vocês tenham, como que eu trago a doutrina espírita para o meu dia a dia, né? Como eu trago Jesus para o meu dia a dia. Então André Luiz traz de uma maneira bem simples, né? Bem próxima a esse livrinho, pequenininho, mas de uma profundidade, né? Então, se está com alguma dúvida em relação aos problemas de família, com relação a todas essas dificuldades políticas que nós estamos vivendo, esse livro dá umas dicas ali que devem nos ajudar bastante. Vamos dizer assim, é um resumo da doutrina espírita, desse novo ponto de vista, né? Para que a gente possa aplicá-lo no nosso dia a dia. Então, vamos ganhar esse abraço gostoso de Jesus, esse amigo querido que está sempre aí, presente em nossas vidas através dos seus exemplos, né? Tão bem descritos no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente estudá-los com o coração, tão presente no Novo Testamento, né? Esse amigo está aqui, faz parte do nosso dia a dia. Então, não fique achando, ele sempre nos abraça. Toda vez que nós buscamos o Evangelho, que nós buscamos transformar nossa vida sob esse novo ponto de vista, né, de espírito eterno que nós somos, essa busca da nossa moralização, essa busca da nossa evolução espiritual, esse amigo vem nos abraçar com muito carinho. Que todos possam sentir esse abraço carinhoso de Jesus, e nós pedimos que Jesus abençoe a todos, que dê a todos essa fortaleza de pensamento que o Espiritismo nos traz, e essa paz que vem de Jesus, que a gente possa internalizá-la em nossos corações e transmiti-la àqueles que convivem com a gente pelo nosso exemplo, pela nossa conduta espírita, né? Pela nossa transformação moral, que é isso que o Espiritismo nos traz, uma grande transformação moral. Que Deus abençoe, que todos tenham uma semana de muita luz e de muita paz.